Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Que Deus possa te abençoar, te proteger nessa noite, tarde, dia. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas que Deus te abençoe rique e poderosamente. Muito bem, meus irmãos. Eu fiz um vídeo sobre a congregação cristã no Brasil e esse vídeo repercutiu bastante aqui. Você pode dar uma olhada aqui. Está aqui o linkzinho aqui desse vídeo aqui. Você pode acessar ele para ver. E que deu origem a uma série de coisas, né? Eu recebi vários insultos, né, de membros da congregação cristã no Brasil, né? Muito condizentes os insultos dele com uma fé cristã, né? Como por crentes, né? Insultando os outros, né? Muito bom, né? Demonstra muito bem a qualidade, né, dos crentes aí da CCB, pelo menos esses, né, que acessaram o meu canal e dirigirem impropérios para mim. Mas depois de ter recebido tudo isso, esses feedbacks, né, também muitos feedbacks bons, também muitos retornos bons, muitas curtidas, né, porque quem curtiu gostou e realmente sabe o que está acontecendo ali dentro, eu tomei uma decisão de continuar essa série sobre a congregação cristã do Brasil. Novos vídeos virão depois desse. Você pode ter certeza, acompanhe nosso canal que você vai ver. E eu decidi colocar uma live do nosso irmão Caio Modesto, que gentilmente me autorizou a colocar ela fazer um vídeo sobre ela, né? Sobre essa live que ele fez. Já é uma live aí antiga, né? Antiga não, já tem uns 5 meses essa live, mas eu acessei ela agora e achei muito interessante, principalmente o testemunho do nosso irmão, que foi um irmão lá da CCB, né? O Josafá Agra, né? Que foi membro da CCB durante muitos anos, a sua família é da CCB, como ele bem explica aí na nossa live aí, nessa live aí do irmão Josafá ele explicando que a família dele já tem gerações aí lá na CCB e ele conhece muito bem aqueles meandros ali de dentro ali. Então, a sua palavra corrobora aquilo que eu já falei naquele vídeo anteriormente. Já corrobora tudo que eu falei ali. Não vou colocar todo o vídeo. Para você que é da CCB, que vai ver esse vídeo, não esqueça de ver o vídeo completo que está aqui embaixo na descrição. Também o link do nosso irmão Caio Modesto, do canal dele. Também o link do nosso irmão também, Josafá Agra, que está aqui também. Está tudo aqui explicadinho aqui embaixo, para que você acesse essa live e outras que existem aí, tanto no canal do nosso irmão Caio, como do nosso irmão Josafá. Também está ali bem explicadinho, tá bom? Então, meu irmão, fique com o vídeo. E para você que é da Congregação Cristã do Brasil, mais uma vez, ouça o que o nosso irmão fala, ouça o que é discutido, examine-se a si mesmo, examine a palavra de Deus, leia, estude a palavra de Deus, embora você seja proibido de fazer isso, né? Porque se existe alguém que proíbe alguém de ler a palavra de Deus, esse alguém não é de Deus. Então, examine a palavra de Deus, ore ao Senhor, ore que Ele vai trazer até você verdadeiramente o que é o Evangelho de Cristo, e não esse tipo de evangelho que é pregado na CCB. Tá bom? Se você é ex-membro da CCB, entre em contato comigo, tem o nosso e-mail aí no nosso canal, entre em contato comigo, traga seu testemunho, fale conosco, que nós teremos o maior prazer, né, em colocarmos seu testemunho, aquilo que você passou, como é que você saiu, de que maneira você viveu nesse tipo de seita, escravizado, né, por homens, tá bom? Vai ser muito bom e você vai ajudar muita gente que está aí com seus olhos cheios de escama, sem ver a verdade, tá bom? Então vamos ao vídeo, né? Vamos ao vídeo, ele é um pouquinho longo, mas vale muito a pena você ver. Fique aí, vai vendo até o final e depois não esqueça de se inscrever no nosso canal se você gostar, não se esqueça de dar seu like, não esqueça de mandar a sua crítica, a sugestão, não esqueça também de falar conosco, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.
Olá, pessoal do canal Pregando as Escrituras. Hoje é um podcast diferente, tá? Nós vamos falar com o Josafá Agra. Ele é um ex-membro da igreja CCB. Ele vai contar algumas coisas sobre o que ele passou lá, por que a CCB é considerada uma seita, quais são as doutrinas ali que são praticamente deturpadas, né? Então eu quero que você preste atenção nesse podcast, tem muitas informações valiosas e sem enrolação, vamos falar já sobre esse assunto, né? Mas antes, olha só, se você gostar desse podcast, no decorrer da nossa live aqui, deixe o seu like, tá bom? Se inscreva no canal e ajude esse canal a crescer a cada dia mais. Então, sem enrolação, vamos falar com ele, tá? Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui do canal Pregando as Escrituras. Eu quero já que você se apresente e também conte um pouco sobre o seu testemunho. Fique à vontade, o podcast é todo seu. Caio, eu agradeço aí a preparação, né, você ter convidado de fazer parte aqui desse seu programa também. Para mim é uma grande honra de estar aqui, né? Você tem um público muito grande, muita gente te acompanha, né? E é uma oportunidade boa para a gente falar um pouco sobre a Congregação Cristã no Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Josafá Agra, eu sou ex-membro da Congregação Cristã no Brasil. Eu nasci e fui criado lá dentro, né? A minha família está lá, contando comigo, há 5 gerações. A minha tataravó Ana, a minha bisavó, a irmã Lídia, né, que o pessoal chamava ela de irmã Lídia, e o meu bisavô, o senhor Osório, minha mãe, né, que é a Tilza, e o meu pai também, o senhor Manuel. Então, a gente está aí por 5 gerações dentro da Congregação Cristã no Brasil. Então, eu conheço um pouquinho de Congregação Cristã no Brasil, e infelizmente, né, uma coisa que dói no coração, porque lá foi toda a minha vida e está a minha família toda ali dentro, né? Mas eu tenho que adiantar dizendo, sim, a Congregação Cristã no Brasil, dentro de todos os aspectos de uma seita, ela se enquadra em absolutamente todos os aspectos de uma seita, né? E que muita gente não tem aí muita ideia do que é uma seita. Na seita, ela altera pontos cruciais da soteriologia, né? Que é a parte que fala sobre a nossa salvação, né? Lá tem 2 pontos principais ali que eu acho muito grave, muita coisa, mas 2 pontos são agravantes ali, quando a CCB, ela se intitula a própria graça, ou seja, você precisa estar lá para ser salvo. Tem uma pregação agora, poucos dias atrás, desse mês que passou, a gente vai ver um ancião dizendo que a salvação está aqui, a salvação está aqui. Né? Ou seja, a congregação se autocolocando como algo necessário para a sua salvação. O outro ponto que eu acho crucial, que é onde começa todo, como é que pode dizer, a doutrina de uma seita, dessa falsa crença, é a salvação mais as obras. No culto de ontem, do dia 27 de dezembro de 2023, o ancião da Congregação Cristã no Brasil, ele disse que aquele que acha que já está salvo está enganado. E tem uma passagem bíblica onde o Senhor diz que aquele que crê em mim já tem a vida eterna. Então para a CCB, a salvação se perde? Se perde. A salvação eles nem têm ainda. A salvação é algo que será adquirido, né? Eles vivem numa eterna incógnita. Eles não sabem se estão salvos. Eles acreditam, Caio, que você vai ter boas obras, você tem que ter boas obras, por isso eles enfatizam muito o dom da caridade, né? 1 Coríntios 13, quando eles lêem ali, eles não vê Jesus Cristo ali, né? Paulo está criando aquele texto ali que Paulo criou, é um texto, é uma hipérbole aquilo. Paulo está tentando dizer que um cristão, ainda que perfeitamente operando nele todos aqueles dons, mas se ele não tem o Espírito Santo, se ele não tem Cristo, de nada daquilo adianta, né? Mas eles pegam isso para dizer que você precisa ter boas obras para se salvar. Para então, no último dia, Deus vai pesar estas obras para ver se você se salva. E isso é uma afronta à morte de Jesus, à cruz de Jesus, porque ele não é suficiente salvador. E aí, esse tipo de crença vai criar um crente legalista, né? Porque se ele conseguir andar de acordo com aqueles preceitos, se conseguir, ele vai se tornar um fariseu da vida, né? Alguém
que está sempre julgando e condenando os outros. Eu nasci ali dentro da Congregação Cristã no Brasil, né? Eu me batizei lá em 2001, e lá eles também acreditam que o seu pecado, todos os seus pecados ficam no batismo. Olha só a aberração. Os seus pecados ficam no batismo. O batismo é o purificador, né? Você sai dali sem pecado algum e você não pode mais cometer pecados, que na verdade para ele pecados mesmo são 3 pecados, que são os pecados sexuais, né? Fornicação, adultério e prostituição. E ali, né, eu tendo contato com as escrituras e os próprios hinos da Congregação Cristã no Brasil foram mexendo comigo. Aquilo foi mexendo comigo, e estudando as escrituras foi quando eu comecei a perceber que o que a CCB diz, prega, ensina, não coaduna com o que está escrito na Bíblia. Aí foi quando então eu comecei a fazer os questionamentos e já não era mais tão bem visto lá dentro, né? E por volta de 2008, 2009, eu crio o meu primeiro canal aqui no YouTube, que foi até 2010, e aí em 2011 eu crio um outro canal que eu estou até o dia de hoje. Aí eu comecei a fazer as minhas críticas à Congregação Cristã no Brasil. Josafá, uma coisa legal que você falou é o seguinte, quanto às doutrinas da CCB, né? Qual foi o grande motivo, assim, para você ter saído da CCB? O grande motivo que você falou assim, olha, é a gota d'água. O completo abandono das escrituras foi um dos motivos principais para eu sair dali. O completo abandono, lá não existe um estudo bíblico, lá não existe uma pregação bíblica. Eu ficava aborrecido, os hinos me faziam chorar por causa daquela orquestra, porque a orquestra trabalha muito com os nossos sentimentos. E as letras cristocêntricas, que os hinos não são deles, eles não fizeram os hinos, a maioria são hinos da presbiteriana, né? São hinos cristocêntricos, eles mexiam. E aí foi quando eu comecei a comparar, porque na hora da pregação eu não via a hora de ir embora. Porque as pregações lá, irmão, é uma resposta dos anseios humanos do que será o meu amanhã. Então, o povo, tudo que ele vai fazer, ele acostumou, e que tem um jargão que é 100% na CB, vou buscar a palavra. Esse vou buscar a palavra é uma espécie de vou consultar o vidente. Aí ele vai na igreja, e aí vem a palavra, ele faz a leitura de prates, porque tem que fazer a leitura. Quando termina a leitura, as pregações são: Deus viu do jeito que você entrou aqui, você está triste, Deus vai entrar na sua vida, vou fazer uma grande obra, vou fazer isso, vou fazer... Ou seja, as pregações lidam com a vida comum do CCBano. E o pior é quando eles pegam passagens bíblicas e distorcem essas passagens bíblicas, ou seja, nada a ver com o que o texto está querendo dizer, para favorecer os anseios CCBanos. Exemplo disso, Jó, se não me falha a memória, capítulo 6, versículo 8, é comumente pregado um verso, onde diz, quem dera se o Senhor cumprisse o desejo do meu coração, né? E ali Jó está pedindo a morte, ele está tão amargurado que ele pede a morte, mas eles lêem um verso e diz o quê? Que Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Você entrou aqui dentro muito triste, muito abatido, mas Deus te manda dizer por essa palavra, vou cumprir o desejo do seu coração. Então eles pegam o verso isso não é muito perigoso? Isso não é muito perigoso? Deus vai cumprir o desejo do seu coração? Bom, o CCBano não tem ideia do que está acontecendo ali. Para quem creu, sabe que isso aí é perigoso e lá dentro você tem um Deus que alimenta o seu egocentrismo, o seu orgulho, porque quando você tem uma pregação dizendo que Deus vai mandar o seu vizinho para o cemitério, porque lá tem muito isso, principalmente quando eles vão ler as partes que diz Davi derrota Golias, né? Mardoqueu sendo exaltado. Quando eles pegam essas passagens bíblicas, como as pregações são sempre humanas, falando da vida das pessoas, eles vão falar, olha, entrou alguém muito abatido porque tem alguém te perseguindo, Deus manda dizer por essa palavra, a forca que o seu inimigo levantou, Deus vai colocar o seu adversário lá. E muitas das vezes, esses inimigos é o vizinho encrenqueiro, é o chefe que está pegando no seu pé, né? Que ao invés de você sair daquela igreja com um sentimento
né, de você, ainda que você sofra, você está sempre pronto a responder com mansidão, como diz a palavra de Deus, para você estar sempre pronto a falar do evangelho, você sai de lá com um sentimento de orgulho e de vingança. Então, as pregações da CCB, elas criam um povo soberbo e orgulhoso, né, e idólatra, né, porque toda seita, todo adepto de uma seita é idólatra dela. Né? Então, a pregação é extremamente perigosa, porque ela enche o ser humano. Ao invés de nós nos esvaziarmos, como a Bíblia fala, a seita sempre produz o efeito contrário. Ela sempre coloca você para o caminho oposto da onde Jesus Cristo nos orienta para que sigamos, né? Ou seja, quando Jesus fala, amai o próximo como eu te amei, esse é um chamado para você se esvaziar. Você tem que se esvaziar de tudo, da sua razão, do seu orgulho, né? Porque a pessoa egocêntrica é tudo para ela, é o contrário. Sai dos outros e vem para mim, né? Ou seja, diminui o meu vizinho e eu seja levantado. Então essas palavras lá, na maioria delas, são palavras de vitória, de triunfalismo, né? De soberba. Tem ancião lá que pregou há poucos dias atrás aí, que se você fizer as coisas na obra, que significa trabalhar na igreja, você fazer construção, né, você vai adquirir um saldo com Deus. E aí, quando você precisar, você vai dobrar o joelho e vai pedir para eles, vai cobrar, olha Deus, agora estou precisando, estou com meu filho doente, eu estou com um parente nas drogas. Ele usou exatamente esses exemplos. Ou seja, Deus é um servo para ele. Se eles fizerem, Deus entra em débito. Porque se eu tenho saldo, significa que alguém tem que me pagar. Né? Se eu tenho um saldo, alguém deve para mim. Entendeu? Então, gente, por não conhecer as escrituras, Caio. Sabe, a morte de Jesus é vã. Você vê, lá não tem ninguém que fala de Jesus. Se você abrir agora no YouTube um culto da Congregação Cristã no Brasil, você não vai ver eles falar de Jesus. Eles podem usar o nome de Jesus para validar a heresia. De vez em quando eles falam Jesus, glória a Cristo, mas você vê que a pregação não fala de Jesus. A pregação não mostra o quão pecadores nós somos. Para que, quando você entender que você é pecador, você continua sendo, nesse momento, você se diminui, você fala, eu não tenho como me aproximar de Deus que não seja através de humilhação. Eu tenho que me rebaixar. Tá? Então, as pregações da CB, Caio, ela anda ao oposto do que o Evangelho nos orienta. Né? São crentes orgulhosos. Tá? Eles não conhecem a morte de Cristo na cruz. Eles não reconhecem isso. Né? O fato disso é que eles falam lá dentro, são pregações agora, posição oficial da igreja. Não é só Cristo que salva. Você precisa fazer sua parte, Cristo já fez a dele, agora você tem que ter obras para você se salvar. O ancião Luiz Carlos Euclides falou isso agora há poucos dias. Tá? Inclusive, eles estão em rota de colisão com as igrejas reformadas, né, por conta do posicionamento da igreja presbiteriana e de algumas falas de alguns pastores com nome forte, como Augusto Nicodemos, né, Paulo Júnior. Eles estão agora constantemente atacando esse tipo de crença. Achando que estão atacando a igreja reformada, eles atacam verdades bíblicas. Ou seja, isso é muito grave, isso é muito sério, né? Querido, eu queria saber de uma coisa, que eu vejo isso acontecendo muitas vezes. Por que eles usam aquela expressão pão quentinho descendo do céu? Por que eles usam essa expressão? A igreja da congregação, eles têm repulsa a estudo bíblico e eles têm uma posição oficial para isso. Tópico de 1971.46. Eles dizem que você pode estudar qualquer coisa. E aí eles colocaram em caixa alta, escrito assim, só não devemos estudar as escrituras. Isso é uma aberração. Porque na congregação tem-se uma crença
de que você não precisa estudar a Bíblia, você não precisa se preparar para ser alguém para estar à frente do povo. Na hora da palavra, porque eles pegaram aquela parte lá, Caio, onde o Senhor diz assim: não se preocupe com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos revelará ou vos trará à memória, né, tudo que vocês têm que dizer. E Jesus está falando isso quando você estiver sob pressão, né, diante dos magistrados e assim por diante, né? Que Jesus, o Espírito Santo vai te guiar que você deva dizer. E eles usam essa passagem bíblica para poder dizer que lá não precisa estudar a palavra de Deus. E aí o que acontece, né? O camarada não estuda nem a Bíblia, eles não estudam as Escrituras Sagradas. Na hora do culto, e na hora da pregação, que é o momento da palavra, eles ainda se orgulham em dizer: eu não sei o que eu vou pregar, eu não tenho nada. Ou seja, a pregação da CCB é um improviso já formatado, ou seja, é para fazer daquele jeito. E aí eles vão para o canto da parede, eles ficam lá na parede branca e dizem que chegou a revelação de Deus no céu, ele sentiu a revelação, ele abre um texto bíblico e começa a pregar. Então eles chamam isso de pão quentinho, porque acabou de vir do céu. Acabou agora de descer a revelação. E aí você tem um conjunto de coisas. O homem que não estudou a Bíblia, como eu já falei para algumas pessoas, eu falei: você deixaria o médico que diz que nunca leu o livro de medicina, mas ele chegou em você e falou assim: eu aprendi a fazer uma cirurgia por dom. Deus me revelou ali na hora que eu fui no canto e ele me deu a revelação. Você deixaria ele abrir o seu filho para fazer uma cirurgia do coração? De jeito nenhum. É a mesma coisa. Um homem sem conhecimento, sem preparo, sem nada, ele recebe a revelação na hora e aí ele vai pregar a palavra. O que vai sair naquela palavra? O que tem na cabeça dele? Experiências próprias, né? Como eu fiz análise de um vídeo de uma pregação agora do dia 23 de dezembro, uma pregação de 40 minutos onde Jesus Cristo não foi mencionado nenhuma única vez. Eles falam das experiências da vida deles, eles falam de si próprio, eles falam da CCB. As pregações geram em torno disso. Então, o camarada que não tem preparação, ele vai para a tribuna e vai pregar isso. Então, eles chamam isso de pão quentinho. E o povo gosta, a maioria, pelo menos. Por quê? Porque eles não sabem que estão errados. E segundo, eles estão indo buscar coisas referentes à vida deles. Eles estão querendo saber se ele pode viajar, se ele não pode, porque tudo lá é confirmado pela palavra. Eles vão buscar a tal da confirmação que é falado lá. E as pregações das outras igrejas é pão bolorento, pão amanhecido. Eles falam por quê? Porque o coitado do pastor, que eles dizem que é usado pelo diabo, o coitado tirou um dia dele inteirinho para estudar uma palavra, porque para ele a palavra é algo importante e séria, então ele passa parte do tempo dele, da vida dele, trazendo algo realmente sólido e importante, com embasamentos bíblicos, para não pegar qualquer bobagem. E eles chamam isso de pão amanhecido, porque na cabeça deles, Caio, se você preparar, Deus já não vai, o Espírito Santo não vai cooperar com você mais. Você já não vai ter mais o auxílio do Espírito Santo. Na cabeça deles, você só tem o auxílio se você não souber de nada. E tem alguns, eu já ouvi muitas vezes, alguns senhores de idade se orgulham disso, e eles falam: eu só tenho a 4ª série primária, irmão, nunca estudei, né? Porque para ele, quanto mais ignorante você for, mais usado de Deus você será. Isso é culto à ignorância. Ô Josafá, então, por exemplo, olha, eu tô lendo o texto aqui em Romanos, só que essa palavra aqui tá um pouco diferente em outras versões, então eu vou consultar o grego, né, a língua grega, para verificar se é isso mesmo. Eu posso fazer isso na CCB sendo um pregador lá? E outra pergunta, como que é feita a separação dos pregadores na CCB? Bom, você não pode fazer essas coisas, até porque se você consultar outra Bíblia já é estranho para ele, ou seja, tudo que sai do rito litúrgico já está estranho, tá? Então você tem aquela Bíblia que é vendida na CCB. Um dia eu fui para a igreja com a Bíblia que eu comprei fora, e só porque ela tinha uma capa diferenciada, os irmãos já olharam esquisito para mim, porque é algo vindo das seitas, eles chamam de seita, tá? Quanto às pessoas que são colocadas no ministério, a ferramenta de aferição, né, os requisitos que eles usam
para colocar alguém no ministério, não tem nada a ver com conhecimento bíblico. Pasme, isso é grave. Eles olham o tamanho da obediência que a pessoa tem à denominação, à doutrina da igreja. Se ele é um frequentador assíduo, se ele é quietinho, se ele nunca levantou a mão, se ele não perguntou nada, se ele nunca foi, porque lá o ministério, eles são inquestionáveis. Eles têm, eles usam, eles não sabem, mas eles aplicam lá a infabilidade papal. O que o ancião diz é absolutamente, é Deus quem falou na boca dele. Eles não erram, então eles não podem ser questionados. Tá? Então, a pessoa é colocada no ministério para pregar a palavra, assim, inapta de tudo. Eles não olham lá as recomendações que Paulo fez a Timóteo, né, que a pessoa tem que manejar bem a palavra, até mesmo, se necessário, para convencer os contradizentes. Eles não aplicam isso. Lá, se a pessoa é obediente à denominação, servir a Deus para eles é você estar submisso às ordenanças que eles criam lá, né? Que todo ano vem uma revelação nova. Tá? Mas é isso, eles não têm preparação alguma, não se importam com isso. A igreja oficialmente não tem nenhum programa de estudo bíblico, absolutamente nada. Inclusive, há poucos dias atrás, teve umas pregações na Central Mundial, que é o Braz, anciões expulsando o espírito de estudar a Bíblia. Tem aí no meu canal gravado, eles falando assim, não, isso pode ser brincadeira, isso é brincadeira, não, é verdade isso? É verdade, irmão, infelizmente. Pelo amor de Deus, sério que agora a gente não pode estudar a Bíblia? Não, isso é coisa do diabo. Tem outra pregação de um cooperador do Jardim Paulista, em São Paulo, onde ele também diz assim, as conclusões que você tira da Bíblia é lixo. Isso irmão, ó, sabe, eu tenho até vergonha de repetir isso aqui. Eu peço perdão, Caio, a você, aos seus inscritos, por eu reproduzir tamanha afronta à palavra de Deus. Mas é verdade, irmão. É igual num tribunal. Às vezes você vai relatar alguma coisa e a pessoa falou um palavrão, você tem que falar o que ela disse. Não é porque você quer falar aquele palavrão, você é obrigado. Então eu tenho que falar isso. Então hoje, por conta das críticas, por conta das igrejas se posicionando frente à CCB, eles levantaram uma guerra lá dentro com quem estuda a palavra de Deus. Agora, poucos dias atrás, pasmem, tem no meu canal, tem áudio lá. Um rapaz foi chamado para uma reunião onde tinha 40 anciões e tiraram a liberdade dele porque ele estava estudando a Bíblia com um grupo de irmãos. Descobriram, chamaram lá, foi agora, foi 2 meses atrás isso. Isso tá igual à Inquisição da Igreja Católica. O que acontece lá dentro, muita gente não tem ideia do que acontece ali. Então eles estão querendo manter os muros levantados e aquele povo ali dentro achando que aquele é o único mundo. É igual na Coreia do Norte, cara. O povo acha que não tem vida fora de lá. Se você foi lá, como eu já vi em entrevistas, né? O coreano do Norte, ele elogia o seu ditador, porque ele não tem ideia como a vida é democrática fora, como a vida é melhor. Eles acreditam numa fantasia que é pregada lá para eles. E eles acham que estão no melhor lugar do mundo sem saberem que estão vivendo sob pressão. E a Congregação Cristã no Brasil, ela segue exatamente a mesma linha. O povo está lá dentro, vivendo sob pressão muito forte, eles impedindo as pessoas, eles não querem que eles estudem a Bíblia, eles não promovem estudo algum, também não querem que eles venham para as redes sociais. Tem tópico de ensinamento que é documento oficial a circular no site da igreja, vocês podem olhar lá. Eles estão falando para as pessoas não virem nas redes sociais. Por que será? Com medo do quê? O que eles querem esconder das pessoas? Porque se a igreja está adequadamente dentro das escrituras, não tem o que temer o povo. O povo está doutrinado, ele sabe, ele só vai embora se ele não crê em Cristo, se ele não crê mais na palavra, ele vai embora. Enquanto ele estiver crendo, se a sua igreja bíblica é sadia, meu irmão, eles vão ficar aí. Agora, quando uma igreja quer te impedir de chegar ao conhecimento, então você pode ficar atento que tem alguma coisa errada aí. Meu irmão, como que funciona o dízimo na CCB? Tem ou não tem? E se não tem,
qual é a outra forma que eles fazem, por exemplo, para arrecadar dinheiro? Explica um pouquinho para nós, por favor. Eles falam muito mal das outras igrejas por causa do dízimo, que eles falam que o dízimo é da lei e que o dízimo é para sustentar pastores, né? Que é sabe, é lamentável as acusações que eles fazem. Bom, a congregação até pouco tempo atrás, ela tinha 5 formas de coleta, que é mais do que um dízimo. O dízimo você tem uma contribuição, na CCB eram 5: viagem, construção, compra de terreno, piedade e manutenção. 5. Eram 5, ou seja, o CCBN acabava dando muito mais do que dá o dízimo. E aí, a ânsia deles de construir templos acabou que o ancião presidente falou em rede nacional que eles estavam pegando dinheiro da piedade e colocando na construção. E eu fiz um vídeo, eu fiz uma live denunciando isso, e no mês seguinte eles transformaram em coleta única. Bom, a congregação tem coleta, que é a mesma coisa de dízimo, ou seja, é oferta de dinheiro na igreja. O fim é o mesmo, tá? E lá, só que lá tem um agravante, né? Eles falam que eles não recebem salário, tal, eles trabalham de graça. Eles falam isso daí, né? Mas a gente sabe que os anciões do Braz, da cúpula, tem lá a sua ajuda financeira, que é, não sei se é uma ajuda direta para eles, eu sei que tem cartão corporativo, isso está no nome deles, né? Que eu tenho aqui também prints, como está rodando nas redes sociais aí. E só que eles, quando apontam isso daí, eles fazendo crítica das outras igrejas, eles falam que o dízimo é para sustentar o pastor, sendo que nas escrituras até o apóstolo Paulo tinha salário, está lá, segundo Coríntios capítulo 8. Por quê? Porque fica impossível você pastorear uma igreja 200, 100, 200, 300, 500 pessoas e você levando a sua vida, trabalhando e cuidando de uma igreja. Para ele fica fácil, que eles não estudam as escrituras e chegam na igreja, no culto direto do trabalho, às vezes só colocam um terno, já vai direto, e vão pregar lá e acabam pregando qualquer coisa. Agora, para alguém responsável, que além de preparar uma boa pregação, além de preparar o estudo da igreja, além de ter o gabinete aberto para poder estar ali ajudando as pessoas, precisa sim ter a ajuda da igreja, e eu sou totalmente favorável a isso. Só que a congregação cristã no Brasil, ela não tem preparação bíblica alguma, eles não fazem nada, e eles fazem disso uma virtude. E aí onde eu falo, olha o resultado, você está dentro de uma igreja que eles dizem que o pastor não tem ajuda financeira alguma, mas em contrapartida não prega nada com nada. Você chega nessa igreja e eles te transformam, como Jesus falou, irmão, eu vou usar a frase dele, né? Que esses legalistas transformam outras pessoas em 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos. Porque muitas dessas pessoas passam a ser ferrenhos defensores dessas doutrinas. E Jesus faz essa crítica a esse tipo de legalismo, a esse tipo de devoção desenfreada, né? Então a congregação cristã no Brasil, ele não tem o nome de dízimo, mas tem o nome de coleta. E, inclusive agora, começou de uns 2 anos para cá, eles criaram a tal de coleta de intenção, que é a mesma coisa do que o dízimo. Você vai se propor a dar tanto, e aí você tem que dar essa quantia que você se propôs por tantos meses. E essa coleta de intenção não acaba nunca. Acabou, volta de novo, acabou, volta de novo. Ou seja, você tem que se comprometer a dar tanto. E para finalizar esse assunto, né, no dia 10 de abril de 2021, inclusive eu fui processado por conta desse vídeo e eu ganhei o processo, porque não tem nada de errado no meu vídeo, né, no que eu falei. O ancião Hélio Bianco falou em rede nacional. Olha só o que uma seita brinca com a salvação. Ele falou que a coleta é santa e ela faz parte da sua salvação. Ou seja, para você se salvar, você vai precisar dar dinheiro na igreja. Isso daí, sabe, foi uma bomba no Braz na época, e as pessoas começaram a criticar muito isso aí. Eu fiz vídeo, coloquei na internet, né? Inclusive o juiz, quando analisou meu vídeo, gostou. Ele falou assim, nossa, mas ele está aconselhando vocês como vocês devem fazer. Eu falava no vídeo, falei o seguinte, vocês não precisam falar isso. Seja sincero com o povo. Fala que vocês estão precisando. Fala que tem contas para fazer. Falei, não enganem as pessoas.
O juiz, inclusive, elogiou no processo, falou assim, ele ainda está orientando vocês, não tem nada de errado no vídeo, né? Porque para a CCB, Caio, qualquer crítica eles chamam de difamação e calúnia. Qualquer crítica que você fizer, qualquer coisa para ele, porque ela ela tem um status de Deus, sabe? De santa, que ela não pode ser questionada por ninguém. Então eles estão tentando trazer a crença deles, o dogma que está lá dentro, aqui para fora. Eu falei, isso até funciona lá dentro. É um escândalo lá dentro se você questionar os anciãos. Lá dentro é escândalo. Aqui fora vocês só são mais um comedor de feijão como qualquer um de nós. Vocês só são mais um, vocês não têm diferença. E, inclusive o juiz, em um desses processos, eu não sei se foi com ele ou com o outro, o Luiz Carlos, ele disse o seguinte, na conclusão, no voto da decisão, ele falou assim, vocês não estão mais na Idade Média, quando a igreja queimava livros para que o povo não obtivesse conhecimento. Ele falou, hoje, os livros daquela época é as redes sociais. Vocês têm que aprender a lidar com a crítica. Rapaz, um desembargador deu a sentença falando isso, sabe? Então, toda seita é intolerante. Se vocês mexer com elas, eles vão vir para cima com tudo. Pergunta ainda sobre esse assunto. A pergunta que fica é, para onde que vai esses valores que são recebidos? Eles fazem templos por aí no Brasil? Para onde que vai? Para onde que é destinado? Porque eu já ouvi algumas conversas aí nas redes sociais que, não, eles dão ali uma certa porcentagem para as pessoas que precisam, mas a porcentagem maior eles usam para construir templos. Isso é verdade? Olha, tudo indica que sim, a gente não pode bater o martelo porque a gente deveria ter acesso às contas, que eles não mostram, tá? Mas, tendo em base, eu vou falar de evidências, tá? Quando a gente não tem a clara prova, a gente fala o que a gente, as informações evidentes que nós temos. Bom, eu tenho no meu canal, em primeiro lugar, o Marsola, que é o ancião presidente, dizendo que a coleta para a piedade, gente, é o setor lá que ajuda o pobre. Ele falou, a coleta da piedade estava gorda, ele falou isso em época de crise sanitária. Ele falou assim, a coleta estava gorda, e a coleta para construção estava magra, e aí a gente tinha que pegar da piedade para colocar na construção. Acho que ele não percebeu, né, a gafe que ele deu. Ele estava ali, ele estava confessando um crime. Você não pode fazer o desvio do dinheiro de uma finalidade a outra, porque o estatuto da CCB está dizendo no artigo 7 que a coleta tem que ser gasta para o fim a qual ela foi arrecadada. Tá? E aí no mês seguinte eles ajuntaram a coleta. Então você tem a primeira evidência, ele falando que pegava da piedade porque estava gorda e levava para a construção. Aí o que eles fizeram? Reuniram os setores de coleta, agora é uma só. E agora eles é quem gera esse dinheiro, eles gastam na onde eles acharem correto, tá? Obviamente que eles vão gastar alguma coisinha na obra da piedade. Qual é a outra evidência? A outra evidência foi agora, num desses cultos atrás, se eu não me engano foi em outubro, o Marsola falou que só esse ano a Congregação Cristã no Brasil construiu mais de 400 templos. Mais de 400 templos. Isso está registrado, isso está no meu canal. Por que eu estou falando sempre porque isso está no meu canal? É a forma de apontar, está registrado, e se necessário a gente busca esses vídeos para vocês verem que eu não estou inventando nada. Ô, Josafá, tá? Então, a CCB está construindo mais que Minha Casa Minha Vida, hein? Tá. 400 templos, eu costumo dizer, brincando, lógico, que ela é uma construtora disfarçada de igreja. Ela tem um ritmo de construtora. E ele falava isso com pesar, tentando puxar a meta para cima. Puxar a meta para cima. Então, você tem essa outra evidência que é o gasto desenfreado com o templo. Né? Aqui em São Paulo eu já vi casos, aonde eu morava, lá no bairro onde eu morava, eles destruindo uma igreja ótima para construir outra no lugar maior, mais bonita, com elevador, ou seja, para colocar recursos tecnológicos e colocar comodidade. Né? Sendo que não tinha necessidade alguma, porque todos os templos da CCB são bem
cuidado, porque a CCB para eles é um deus. Os templos é um deus. Se você for andar nas redes sociais, você vai ver o CCB coloca o prefixo, né, ou sufixo de CCB. Ele coloca CCB João ou João CCB. E você for entrar nas redes sociais deles, eu desafio você que está assistindo agora, tá, esse vídeo aqui, eu desafio você procurar aí nas redes sociais do Facebook alguma postagem do CCBano e ele falando de Bíblia ou de Cristo. Procura lá, eu duvido que você vai achar uma cruz, eu duvido que você vai achar uma frase falando de Jesus. Você vai ver templos da CCB, cantorias de hinos, né? Porque os hinos lá para eles é algo muito forte lá dentro da igreja, porque na verdade a CCB está carregada de mensagens subliminares. Tem um hino que canta Graça Maravilhosa, eles não estão cantando para Jesus, eles não estão dizendo que foi a morte remidora de Jesus. Graça Maravilhosa é a CCB. Graça então essa graça que eles usam lá é um substantivo para a própria CCB. Exatamente. É um sinônimo de CCB. É um sinônimo, na verdade. Quando eles falam graça, eles não estão se referindo a Jesus, nem à morte de Jesus na cruz. Inclusive, é cansativo eles ouvirem falar de Jesus. Teve um irmão CCBano no meu canal, que ele entrou para poder defender a CCB, e ali na conversa, ele falou, ou ficar numa igreja ouvindo falar de Jesus o tempo todo, cansa. Porque parece uma aula de história. Nós temos que ouvir coisas sobre nossa vida. Falar sobre a nossa vida. Para um cristão genuíno, isso machuca. Isso dói, né? A gente ouvir isso dói. Mas é o real sentimento dos cristãos da CCB. São pessoas que não são cristãos. Eles estão seguindo um regime doutrinário de um grupo religioso. Mas se você não tem afeição por Jesus, meu filho, então você não entendeu a morte dele, porque só quando você entende a morte dele, você cai de joelho, na hora. No dia que o homem entende, ele cai de joelho, porque vem aquela culpa vem toda sobre mim. Eu entendo que eu sou o culpado de tudo isso. Eu entendo a morte, o sofrimento, aí faz todo sentido na Bíblia. Quando você vai para a Bíblia, tudo começa a fazer sentido. Então, numa igreja onde as pessoas são doutrinadas a servir uma denominação, vocês não conheceram Jesus. Tem alguns que até entendem, Caio, entende alguma coisa, mas está lá por devoção a CCB. E aí eu acho que é aquela ideia, eu até esqueço os termos técnicos que fala quando a informação ficou só na mente, ela não desce, né? Então tem muitos que tá só aqui na mente, mas ela não desceu ao coração, que é como Deus falou, né? Que tá tampado o coração deles, o ouvido deles, para que eles não sejam curados. E isso aí eu vejo acontecer dentro da CCB. Josafá, já que você citou o nome de Jesus, bora falar sobre isso, tá bom? Antigamente, pelo que eu vi, eu li vários documentos sobre a CCB. É verdade que a CCB batizava em nome de 4 pessoas? Isso é verdade mesmo? Batizava não, ela batiza. Ela faz isso ainda? Ela batiza. Ela fala assim, em nome de Jesus te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma fórmula quaternária, se é assim que se pode usar, é uma fórmula. E por que eles cometem esse erro, esse equívoco grave? Porque na contracapa do Inário, lá quando tem a confissão de fé deles, né, que são 12 pontos de doutrina, na parte que fala sobre o batismo, a pessoa que escreveu aquilo, ele está dando referências sobre batismo. Ele está dando referências apenas. Aí você tem lá Mateus, aonde Jesus Cristo está falando. Jesus descreve, ali sim, ele está descrevendo a fórmula batismal. Ele fala, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está dizendo como é que você tem que batizar. É daquela forma. Aí eles misturam com Pedro, que está falando em Atos dos Apóstolos. Ele está falando assim, né, que aqueles que forem batizados em nome de Jesus serão salvos. Então Pedro está fazendo uma recomendação do batismo. Que o batismo, quando ele fala de Jesus, ele está falando sobre evangelho. Ele está falando a pessoa que batiza, porque batismo pode ter vários, as pessoas podem criar o batismo budista. Eu vou dar exemplo se houvesse batismo lá. Então, quando Pedro está falando batizando em nome de Jesus, ele está se referindo ao evangelho de Jesus.
Mas Jesus, que é o próprio dono do nome, ele diz a fórmula. Ele não precisa falar o nome dele. Ele fala, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles ajuntaram essas duas coisas. Na dúvida, ele fala, quer saber? Aqui Pedro está mandando batizar em nome de Jesus. E aqui está falando, né, a Trindade. Vamos juntar. Então eles acabaram, esse é o problema, Caio, de não estudar as escrituras, de não ter uma teologia. Em um curso de teologia, os anciões teriam aprendido isso, teriam tirado suas dúvidas lá, teriam chamado o professor, porque lá eles não podem aprender com o homem, Caio. Eles não vão para teologia porque eles dizem que se for para uma escola, eles vão estar aprendendo com o homem. Mas eles não. Eles têm que aprender com Deus. O ancião presidente falou em um dos cultos atrás em Goiânia, que está gravado, e eu também tenho no meu canal, ele disse que ele explica, Caio, por que ele não estuda a Bíblia. Ele falou no culto por que eles não estudam, nem ele, nem um outro do ministério. Ele falou, nós não estudamos a Bíblia, irmão, porque aqui nós aprendemos tudo em oração. É brincadeira. Olha, francamente, deixa eu abrir aqui, pelo amor de Deus, tem algumas coisas que eu falava assim, não, gente, só pode ser mentira. Mas você que já presenciou, você que tem mais informações, é verídico mesmo. Essas coisas, eu falo, não, gente, é impossível. A CCB tão bonitinha, né? Todo mundo indo com as roupinhas, todo mundo engomadinho ali, né? É tudo certinho. Não, é impossível que essas coisas aconteçam lá. Mas, infelizmente, pelo que eu vi, acontece. Uma outra pergunta, por exemplo, uma pessoa se batizou na CCB. Só que, sei lá, ela gostou de frequentar a Igreja Batista. Como que, por exemplo, a CCB vê essa pessoa que saiu da igreja? Como que a CCB começa a olhar para essa pessoa? Essa pessoa, ela pode visitar outras igrejas ou não? A CCB permite? Não, não permite, de forma alguma. Se a pessoa for visitar, ela não precisa fazer parte daquela igreja, ela não precisa ser membro da outra igreja. Se ela apenas for fazer uma visita, se ela for sincera e honesta com as regras da igreja, ela vai ter que se levantar no culto diante de todo mundo e pedir perdão por ter ido visitar outra igreja. Para eles isso é uma mácula dentro da igreja. Então é um pecado? É um pecado. Tem confissão? É um pecado. Você tem que confessar lá na frente do povo que você cometeu esse equívoco, porque é como se você tivesse dado as costas para a santa. Para eles, a CCB é algo tão assim maravilhoso e grande que ela não pode ser recusada. Você não pode recusar ela por nenhum minuto. Você não pode achar que ela é igual às outras em nenhum milésimo. Porque se você você automaticamente está como se fosse rebaixando um pouco ela, como se ela estivesse no nível das outras. Mas a CCB não está no nível das outras. Ela é algo excelente. Ela é a eleita, né? Que toda seita diz que é a remanescente, é a igreja escolhida na terra, né? E nem eu falo, todas as seitas, se pesquisarem todas, inclusive a CCB, elas têm início em uma suposta revelação. Todas elas, sempre vem um anjo que falou para ele, ou a voz de Deus, e a CCB também é a mesma coisa, um anjo falou para o seu fundador que ele não tinha batizado, que o batismo dele na presbiteriana não foi correto, e que ele deveria passar por um novo batismo, e ali começa a seita CCB, tá? Então, se for visitar a sua igreja, coitado, pode ir escondido, ele vai ter que levar essa culpa pro resto da vida, porque ele não pode dizer que foi em outra igreja, que senão é uma falta muito grave lá dentro da CCB. Outra pergunta. Por que que eu já vi isso, tá? Recentemente, um membro da CCB entrou em contato comigo pelo Instagram e mandou assistir alguns vídeos da internet para verificar se aquilo que eles estavam pregando, sei lá, estava de acordo com a palavra de Deus ou não. Beleza. Eu percebi que eles não usam a palavra pecado, e sim falha. Por que eles usam esse termo? É porque na congregação cristã no Brasil, pecado é pecados sexuais. Então você pode enganar, passar as pessoas lá para trás, soberba, orgulho, tudo isso é falta e fraqueza. Você não vai ver nos cultos da CCB, você pode entrar no culto aqui presencial ou culto online, quando eles oram e falam, perdoa as nossas faltas e as nossas fraquezas. Porque para eles, quando você entra na água do batismo, o seu pecado fica na água, não é em Cristo, né? Eles contrariam o quinto ponto de doutrina deles, que fala que a nossa regeneração se dá através da fé em Cristo, né?
ou seja, os meus pecados vai para a cruz. Os meus pecados são cravados com Cristo na cruz. Na congregação, não. O batismo tem um aspecto, né, de perdão. Aliás, tem um aspecto salvífico. Quando você entra na água e sai, então o seu pecado ficou na água, você já não tem mais pecado. E aí eles se auto-intitulam, né, santos, a ponto de não terem mais pecado. Então eles não pedem perdão aos pecados. E o agravante disso é que o povo não é exortado a isso, né? Eles não param para olhar para si mesmo. Eles não têm uma pregação que faça você se confrontar, com que você veja o tamanho do seu pecado, que você não é nada santo como parece, né? Obviamente que a gente vê na Bíblia, existe a santidade que Cristo mesmo nos dá quando ele nos perdoa, e a gente é aceito por ele, você já está pronto para entrar ao reino do céu. É como se, entre aspas, a nossa alma tivesse sido encomendada. Não tem erro mais. Aí tem a nossa santificação moral. A nossa santificação moral é a minha, é a da minha vida. A partir de agora, quero viver para Cristo e morrer para o mundo, que é o que as cartas, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, recomenda. Mas na CCB, não. Lá dentro, eles não têm pecado mais. E isso é muito sério, porque eles não se examinam mais. Né? Você tem lá a carta do apóstolo João, primeira carta, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, fala: se você disser que não peca, você faz de Deus mentiroso. Você mente. Por que está falando eu faço de Deus mentiroso? Porque na Bíblia diz que Deus está falando que nós somos pecadores. Então, se eu digo que eu não sou, eu estou dizendo que ele está mentindo. Né? E lá na Bíblia também fala, e o homem que disser que não peca, mente. Tá? O próprio apóstolo. E detalhe, e se você confessar o seu pecado, Jesus Cristo, ele é o nosso expiador. Então, lá eles não buscam perdão, estão carregados de quanto mais dia, mais culpa, mais pecado nas costas, e eles não buscam arrependimento, porque não existe exortação de arrependimento na CB.